Mas uma noite, o protagonista usou toda a mana que vinha acumulando por dias para formar aquele círculo. E a partir de agora, uma vida totalmente nova como o mago finalmente começou para ele. Capítulo 7. Na cozinha, a empregada está alegremente preparando uma refeição deliciosa. Ela fez isso porque da última vez foi elogiada por isso, e isso deixou seu mestre feliz. Desta vez, as outras garotas querem ser as escolhidas para entregar o prato ao Lorde. Então, elas mudam de tom de repente e dizem que o garoto é responsabilidade delas e que elas precisam voltar ao acordo original, agora que a personalidade do mestre está muito melhor. A garota diz que se houver qualquer reclamação sobre o trabalho, elas podem falar com o protagonista. Ignorando todas elas, ela vai embora, deixando-a sem nada a dizer. Antes de sair, a invejosa rebate, basicamente dizendo que ela não é ninguém importante. De volta à cama, o garoto aproveita sua refeição de carnes temperadas. A receita foi ajustada desde a última vez para ficar ainda mais saborosa cada dia, como ele tem treinado pesado todos os dias. Ele também aprendeu algumas outras receitas com o chefe principal. Além disso, o garoto quer saber como as coisas estão indo com a magia espiritual. Para começar, ele precisa do livro introdutório para esse estilo de magia, e a garota é muito inteligente. Ela já leu metade do material sem nenhuma ajuda mágica, e no que ele leu até agora, parece que ela vem de uma família trabalhadora e aprende de forma constante ao longo do tempo. Para essa idade dela, ela é bem talentosa, mas ainda não é o suficiente. Fechando o livro, ele diz que ainda não tem tempo e que precisa ficar mais forte para aprender mais. Em 2 meses, a família realizará a cerimônia de sucessão, e algo vai acontecer naquele dia. Um golpe liderado pelo segundo filho, Adolphe, derrubará a família da marquesa. Se eles não quiserem morrer na rebelião, todos precisam ficar mais fortes, especialmente ela. A partir de agora, ele ordena que outra pessoa cuide do trabalho na cozinha enquanto ela foca mais nos estudos. Mas ela diz que trabalhará duro em ambos porque não quer ninguém cuidando e servindo seu mestre, exceto ela. E chorando muito, ela implora para ter permissão de continuar fazendo isso em vez de deixar para as outras. Isso surpreende o jovem, e ele entende o lado dela. A família dela se desfez, e ela passou de nobre a escrava da noite para o dia. Ela até perdeu contato com a família em outros continentes, sem saber se estaria bem. Estavam vivos ou mortos. Sua vida finalmente está começando a parecer estável novamente, e ela ficou desorientada quando descobriu que tinha que estudar magia espiritual. Ela provavelmente pensa que, se não fizer seu trabalho bem, será expulsa da mansão, mas ele a tranquiliza novamente, dizendo que ela é a pessoa em quem ele confia para estar no comando. Ele diz que não abandona ninguém, e ele sempre protege as pessoas que são suas. E ele promete que não pediu para ela estudar essas coisas sem um motivo muito importante. Suas habilidades são tão boas e tão cuidadosas que, se ela continuar trabalhando duro, será promovida a empregada-chefe, mas há muitas trabalhadoras na mansão que poderiam substituí-la a qualquer momento. Então, ele pergunta se ela está curiosa sobre o que acontecerá se ela treinar nessa arte. Magos com esse tipo de habilidade são extremamente respeitados e super raros em qualquer lugar do mundo. Se ela estudar, ela se tornará uma maga incrível, e todos a respeitarão. E, até lá, não haverá nenhum NPC que possa substituí-la nesse campo. Soa incrível, e até ela não tem certeza se consegue fazer isso. Entregando a ela os livros de que precisa, o homem diz que ela se tornará a maior de todos os tempos. Ela aceita o presente com um abraço, acredita em seu Lorde e decide dar tudo de si. Agora, o relacionamento deles subiu ainda mais, para 60. Depois disso, a garota nomeada como empregada pessoal do mestre para que possam estudar juntos. Enquanto cuida das necessidades pessoais do garoto, ela se muda para um quarto privado. De agora em diante, esse será seu novo espaço, onde ela pode estudar e treinar em paz. É muito melhor para a segurança, e ela não precisa se preocupar com as outras garotas invejosas. Ela adora, porque agora está muito mais perto do quarto de seu Lorde. Juntos, os dois decidem trabalhar duro e sobreviver, não importa o que aconteça. Enquanto ela estudava em seu quarto, ela observava o garoto passeando pelo jardim. Toda vez que os dois se encontravam, eles gostavam mais um do outro, e o relacionamento deles melhorava. Mais tarde, o guerreiro tem que ouvir algumas notícias urgentes. Acontece que é sobre o grande Lorde Adolphe, que descobriu que seu irmão mais novo mudou. Ele ficou muito mais forte ultimamente e tem treinado todos os dias. Além de focar nos estudos mágicos,
Sua personalidade melhorou muito também, e ele não é mais irritante. Percebendo que seu irmão finalmente amadureceu, ele decide que é hora de agir. O golpe está sendo planejado, e ele não pode permitir que seu irmão se torne um obstáculo. A tensão está crescendo na mansão, e o futuro da família está em jogo. Mas o protagonista não está preocupado. Ele sabe que está ficando mais forte a cada dia, e com a ajuda de sua empregada fiel, ele enfrentará qualquer desafio que vier pela frente. A batalha pela sucessão será épica, e apenas os mais fortes sobreviverão. Vamos ver quem sairá vitorioso no final. Fim do primeiro segmento. A história continua. Tchau. Lê achou que os impacientes já teriam feito o movimento, mas a corda é mais longa do que parece. Ter impaciente é exatamente o que se esperaria do irmão do meio. É óbvio que ele está apressando as coisas para que ele possa realizar seus planos malignos. Em seu escritório, o Marquês perde completamente a cabeça quando descobre que seu filho superou a doença. Lá está Leon relatando que o garoto tem estudado magia. Ele até conseguiu alcançar o primeiro círculo mesmo sem nenhum talento. Isso deixa o chefe da família atordoado, sem acreditar em como esse milagre aconteceu. Afinal, ele se lembra do protagonista com uma saúde terrível e, basicamente, vivendo deprimido. Por causa disso, os dois brigavam muito e discutiam como se fossem inimigos. Em um momento realmente horrível, o garoto ouve seu próprio pai dizer que nunca quis um filho assim, alguém que só causava problemas. Dá para perceber que o homem claramente se arrepende de dizer coisas assim no calor do momento. Para superar aquela doença, você precisaria de um talento anormal e louco para magia. E esse tipo de coisa só aparece quando você tem 5 anos de idade. Talvez este seja o único caso conhecido de alguém conseguindo aos 13 anos. E não há dúvida de que Kyle superou seus problemas, já que ele pode até manipular magia. Esse é definitivamente um milagre incrível. E o garoto provavelmente ainda guarda rancor do pai. Mas o guerreiro diz que não há rancor, na verdade, é o oposto. O garoto até disse que queria falar com o chefe da família pessoalmente, porque ele está basicamente preso dentro de casa e quer a permissão do Marquês para sair. E ele insiste que seu pai sabe que ele quer se encontrar a sós. A partir disso, o homem conclui que não pode haver nenhum ressentimento entre eles agora. Isso anima o pai devastado que finalmente pode encontrar seu filho. Bem nessa hora, o garoto aparece vestido elegantemente para encontrar o Marquês. Capítulo 11. Ele é o chefe da respeitada família de espadachins que protege a fronteira de monstros há gerações. Há apenas 5 mestres espadachins em todo o continente. E por último e mais importante, o pai do protagonista. Chegar perto dele faz as mãos do garoto começarem a tremer, sem motivo óbvio. Mas seu corpo ainda se lembra do ressentimento e do medo que ele costumava sentir. Ele se lembra da época em que treinavam com espadas, e ele era repreendido e discutiam repetidas vezes. Sendo tão fraco, ele não conseguia nem levantar a espada de madeira, era pesada demais. Aquilo era uma decepção para uma família de espadachins que nunca tinha tido um filho tão fraco. Por muito tempo, ele se sentiu inútil, já que ele não conseguia usar espadas, e pensou que seria abandonado. Todos esses sentimentos atingem o protagonista com força, porque ele se lembra de tudo de uma vez só. Essa memória pertence ao dono original deste corpo, o príncipe. Mas como suas almas ficaram entrelaçadas, os sentimentos também se conectaram. Felizmente, a pessoa no controle agora não é o covarde que ele costumava ser. Porque, além de ser o garoto, ele também é Lee, um adulto na vida real. O trabalho dele é provar que Kyle seu Taiyan merece respeito. Os dois finalmente se encontram, e esse silêncio estranho se instala. Aparentemente, o herói tinha algo que queria dizer ao pai naquela reunião. As regras eram claras. Ele não podia sair do quarto sem permissão. Como ele andava estudando ultimamente, foi autorizado a ir à biblioteca, mas não podia causar problemas. O herói não confia no pai de jeito nenhum. Considerando todos os problemas que aconteceram antes, mesmo assim, o pai dele é um dos homens mais poderosos do continente e um oponente assustador. As coisas são difíceis, e a única opção é lidar com isso através de uma negociação direta. No passado, ele teria perdido a cabeça e respondido rispidamente, mas agora ele parece muito mais maduro. Ele já causou problemas demais ao pai, e seu passado está pesando sobre ele. Então, ele está pensando seriamente, e agora ele tem uma chance de mudar. Depois de tantos anos lutando, o garoto finalmente pede desculpas por como agiu. Além disso,
O garoto esperto também quer fazer um acordo com o Marquês. Todos já sabem que o antigo garoto doente conseguiu superar a doença que o estava destruindo, e isso é um grande milagre, difícil de acreditar até mesmo em um mundo de fantasia como este. O poder do protagonista é incomum, e ele mistura diferentes círculos. Ele cria uma bola de fogo para provar que é um mago de primeiro círculo. Mesmo após ouvir a história do guerreiro, o pai ainda não acreditava, mas no momento em que ele vê com seus próprios olhos, tudo muda. Ele ficou tão forte que consegue realmente sentir a mana correndo por suas veias, crescendo cada vez mais. Você sabe que magos que conseguem superar aquela doença têm um potencial insano. Neste mundo, um mago poderoso vale o mesmo que uma ordem inteira de cavaleiros. Embora sua família seja conhecida por espadachins, ter um mago na família é uma vantagem estratégica enorme. O Marquês está impressionado, e pela primeira vez em muito tempo, ele sente orgulho de seu filho. A negociação está indo bem, e o protagonista está prestes a conseguir o que quer. O futuro da família Seltaion está mudando, e Kyle é o centro dessa mudança. Vamos ver até onde esse novo poder o levará. Fim do segundo segmento. A história continua. Tchau. Que tinham uma ideia errada sobre o jovem mestre e começam a elogiar suas habilidades. E, além de ser bom em uma luta, ele também não reclamou da comida do acampamento. Ele parece muito mais maduro do que sua idade. Pensando em como seu irmão costumava assumir missões perigosas como esta, ele percebe que não pode agir como um pirralho mimado quando chega a sua vez. Os homens ficam chocados ao ver que o garoto admira tanto o chefe do crime. O plano está indo exatamente como esperado. Os soldados gostam do protagonista agora e eles estão prontos para falar bem dele. Enquanto todos os outros dormem, o aventureiro decide dar uma caminhada não muito longe do acampamento. Como ele é apenas uma criança, ninguém suspeita de nada e todos acreditam num ato de inocência. Após a vitória de hoje, os cavaleiros estão completamente exaustos e desabam em suas camas. Apenas alguns guardas restam e eles estão exaustos também. Mal prestando atenção, agora ele vai tentar eliminar alguns ogros e ganhar o máximo de XP possível como ele costumava fazer. Do bolso, ele tira um perfume que pode atrair esses gigantes de até 10 quilômetros de distância. Alguns dias antes, ele percebeu que era a primeira pessoa no mundo a criar um aroma que atrai essas criaturas sem seguir nenhuma receita existente. Quanto melhor a qualidade e o cheiro, mais monstros ele atrai de uma vez. O problema é que a equipe deveria estar caçando goblins e ogros são fortes demais para enfrentar sem um plano. O esquadrão tem 12 cavaleiros experientes e eles podem lidar com inimigos fracos, mas gigantes são uma história totalmente diferente. Embora sejam leais ao chefe do crime, suas habilidades individuais são bem medíocres. Eles são basicamente bucha de canhão. Eles são criminosos de rua que se tornaram uma legião após serem convencidos por aquele cara traidor. A lavagem cerebral foi tão intensa que os transformou em fanáticos e sua influência se espalhou facilmente por causa disso. Essas pessoas obedecem cegamente e a cada movimento que seu mestre faz, uma tragédia pode acontecer. Então, o protagonista planeja enfraquecer a Quinta Legião o máximo possível antes do dia da sucessão. Para começar, ele vai forçar aqueles 12 lutadores a batalhar contra um ogro poderoso até o fim amargo e ele planeja ser o único a sobrar vivo após essa luta mortal. Assim que ele ativa o aroma, ele não demora para uma criatura de 2 cabeças aparecer, atraída pelo perfume que se espalha pela floresta ao redor. Os guerreiros, já cansados, são pegos de surpresa pelo gigante, que elimina seus companheiros com facilidade. Um dos homens, muito corajoso, implora para que não fujam ainda. Infelizmente, seu fim é brutal e rapidamente se torna óbvio que fugir é a melhor opção. Ele era um dos soldados mais fortes da equipe. Agora, só restam os caras de nível médio e eles não podem fazer muito. Tentando animar todos, ele pergunta se é realmente assim que guerreiros honrados agiriam em uma luta. Se eles falharem nesta missão, aqueles ogros definitivamente avançarão para o território aliado e massacrarão as pessoas. Assumindo o comando, ele faz com que todos concordem em seguir suas ordens a partir de agora. Felizmente, o Visconde é um guerreiro de alto nível e diz que pode lidar com isso sozinho, mas o protagonista não quer ajuda. Ele vai ficar até o fim dando suporte com magia. Ele sabe que não conseguiria encarar seu irmão novamente se abandonasse seus homens na batalha. Então ele lança um feitiço, fortalecendo o guerreiro ainda mais com suas habilidades. O Omo é apenas magia de primeiro círculo. Ele consegue controlar a situação por enquanto, sem causar muito dano ainda. Ainda assim, ele enfrentará a luta de frente sem recuar por medo.
O Visconde sabe que Kyle é uma ferramenta essencial para o exército e já confia muito nele. Ativando a habilidade poderosa de sua espada, ele se prepara para bater qualquer ogro que se aproxime. Ele avança direto para o ogro de 2 cabeças, pronto para arrancar ambas as cabeças com sua lâmina. Os outros soldados, vendo que ninguém está em pânico, não podem mostrar seu lado patético, então eles também se animam. O protagonista diz aos seus homens para darem tudo que tem nesta luta brutal e está funcionando perfeitamente, porque os ogros que ele invocou vão acabar com soldados mais fracos. O perfume de atração é um sucesso. Ele até conseguiu chamar criaturas até 3 vezes mais fortes que o normal e é exatamente aqui que parte da 5ª Legião vai encontrar seu fim. Capítulo 15. Ele se sente tão poderoso que acha que pode derrotar o ogro sozinho. Ele desfere um golpe pesado em uma das cabeças gêmeas e eles entram em alerta imediatamente e todos ficam impressionados com a luta aérea entre os dois. Quase todos os cavaleiros mais fortes já caíram e as tropas mais fracas estão começando a entrar em pânico. Observando tudo de longe, o pequeno psicopata fica feliz em ver seu esquema funcionando. Sem levantar um dedo, ele vai eliminar cada inimigo facilmente. A vitória está próxima, e o XP será todo dele. Vamos ver quem sobrará para contar a história. Fim do 3º segmento. A história continua. Tchau. Lô para Adolfo, e ele diz que pode oferecer tudo o que o outro lado está prometendo, e em termos ainda melhores. Ele não quer desistir desse acordo e pergunta se ainda há espaço para repensar. Isso preocupa o garoto, que pergunta se ele será eliminado se juntar ao lado inimigo. Afinal, Adolfo é diferente, e ele é cruel até com sua própria família. Se ele se tornar um traidor, eles definitivamente usarão qualquer método necessário para tirá-lo do caminho. Embora ele seja um mago prodígio, ele ainda não tem força suficiente para se proteger no dia a dia. Esta é a primeira vez que alguém na família deu a Abel uma leitura tão profunda sobre o chefe do crime. O que é engraçado é que o homem não discorda da avaliação, ele até fica em silêncio, e isso os leva de volta ao início da conversa, quando o protagonista diz que sua habilidade inútil é ter uma intuição. E são muito boas. Desde pequeno, ele sempre teve um pressentimento ruim, logo antes de algo horrível estar prestes a acontecer. E sempre que ele ouvia esse instinto, ele conseguia ficar longe de situações perigosas. Com a cerimônia se aproximando a cada dia, esses sentimentos estão ficando mais fortes, especialmente em relação ao irmão maligno. Essa habilidade parece algum tipo de visão do futuro, como a intuição da Protinha. E depois de acabar no corpo do garoto, ele definitivamente desenvolveu um talento que não tinha antes. Por causa disso, outros NPCs estão passando por mudanças no sistema que nunca costumavam acontecer. Mesmo assim, Adolfo é da família e o segundo herdeiro direto do Marquês, então ele não pode simplesmente cruzar a linha. Mas o protagonista está lá porque ele tem um pressentimento muito ruim, e ele manteve isso em segredo até agora. Ele confia em seu instinto e sabe que se Adolfo se tornar o Marquês, a família estará acabada e ninguém estará seguro, incluindo o jovem mestre. Então, seu plano é se juntar ao lado inimigo e observar tudo de perto enquanto ganha a confiança deles. Ao final da operação, a ideia é atingi-los com tudo que tem pelas costas. E se o bom irmão ajudar, as coisas serão muito mais fáceis, com uma chance muito maior de sucesso. Como o irmão mais velho, Abel não pode recusar uma proposta tão sólida de seu irmão e diz que irá ajudá-lo. Mas primeiro, a Protinha quer um pequeno favor para dar início às missões. Capítulo 18. Alguns dias atrás, eles encontraram uma bolsa de moedas de platina, basicamente, meses de salário. O cara loiro se pergunta de onde todo aquele dinheiro surgiu de repente, mas, na verdade, o protagonista conseguiu, graças a Abel, que lhe emprestou algum dinheiro. Além de ser gato, ele é podre de rico e ele financia a missão no momento em que houve o plano. E é meio louco, porque ninguém sabia que o irmão mais velho era tão generoso. Com este comunicador pessoal, eles poderão conversar sem estar no mesmo lugar. Esse tipo de coisa é tão caro que você poderia comprar uma mansão com jardim pelo preço de apenas um. Esta é apenas a versão básica e ela só permite que você fale diretamente com uma pessoa. Mas existem versões ainda mais caras. É bem óbvio que o encontro com Abel correu muito bem e eles se uniram em um plano. Enquanto isso, o guardião precisará guardar o dinheiro até que chegue a hora de usá-los. Eles realmente não têm onde gastar agora e o garoto já quer cultivar ainda mais moedas. É como um plano de investimento para o futuro, do jeito que um mago inteligente pensaria. Naquele momento,
A empregada está treinando com seu cajado magia espiritual. Pikachu pode se prender à ponta do cajado dela para iluminar a área. Infelizmente, a magia não funciona e ela não consegue fazer a luz brilhar. O animal de estimação não quer sair da cabeça do protagonista e o protagonista acha que ele é basicamente uma lanterna de cabeça. Isso faz o cara loiro pensar em algo e se perguntar por quê. Eles estão dentro de uma maldita montanha. A última coisa que ele se lembra é de ele saindo de casa para visitar uma região vizinha. E então, do nada, eles acabaram dentro de uma caverna porque o protagonista decidiu fazer uma parada rápida. Este não é o tipo de lugar em que eles deveriam ficar por muito tempo, já que explorar poderia esconder todo tipo de perigo. É tão perigoso que ele se lembra dos monstros furiosos que encontraram na entrada da caverna. Quanto mais fundo eles vão, menos eles veem, o que é estranho. O que significa que é um chefe grande e difícil no final desta área. Preparando-se para qualquer coisa, ele avisa que eles precisam voltar para fora. Mas esse era o plano do protagonista o tempo todo. Ele diz que é exatamente para isso que ele está aqui. Tudo o que ele disse era verdade. Ele realmente tem negócios na próxima cidade. Mas ele também sabia que havia uma masmorra no caminho. Se ele tivesse dito desde o início que eles iriam para uma masmorra, ninguém teria deixado o protagonista sair de casa. Porque qualquer um dos irmãos insistiria em vir junto de alguma forma. E isso se tornaria um problema para os seus planos secretos. Mas agora que estamos aqui, não há volta. Vamos enfrentar o que quer que esteja lá no fundo. E eu garanto que sairemos daqui mais fortes do que entramos. A aventura está apenas começando, e eu estou pronto para o desafio. Vamos nessa! Fim do 4º segmento. A história continua. Tchau! Então, ele pergunta se a dupla, ainda meio sem jeito com isso, realmente vai aceitar os presentes. Após uma missão bem-sucedida, eles voltam e decidem seguir para a cidade vizinha. Capítulo 21. Alguns dias antes, algo aconteceu nas fazendas ao redor de Impolumi. O conde entra em pânico quando ouve que alguém da família da marquesa apareceu de repente em seu castelo. Enquanto ele corre, ele quer saber quem é, e percebe que a pessoa carrega o símbolo da linhagem da família. Ele sabe que a sucessão que se aproxima é basicamente uma tempestade prestes a atingir. E existe essa regra não dita: não se envolva nos negócios de outra casa. Antes de abrir a porta, ele se prepara porque realmente não quer essa dor de cabeça. Agindo de forma casual, ele pergunta o que traz a marquesa até aqui em suas terras. Ele fica chocado ao ver que o visitante já está comendo, e é apenas um garoto. Pedindo desculpas por entrar sem permissão, o garoto diz que é uma honra conhecer Frantel. É um enorme tapa na cara da família do conde. Então, ele percebe que Kyle é aquele filho que todos costumavam odiar. Pelo menos, sua reputação de encrenqueiro só começou a mudar recentemente. Depois de superar sua doença, Kyle pensou sobre como vinha agindo e decidiu mudar seriamente. Ele diz que está estudando magia agora, e com o tempo, formando novos círculos. Isso é estranho, porque os rumores sobre o filho mais novo diziam que ele era insuportável. Mas, vendo-o pessoalmente, o conde percebe que essas histórias eram falsas, completamente o oposto da verdade. Em sua mente, alguém deve ter pago para espalhar esses rumores, para difamar a família. É impressionante. O primeiro mago nascido em uma famosa família de espadachins, sinal de um futuro brilhante. No final, o conde fica ansioso para falar de negócios e fica ainda mais interessado. Obviamente, o garoto não veio de tão longe, sem avisar, apenas para dizer oi. Pedindo desculpas, Kyle diz que sabe que a situação de sua família é delicada por causa da sucessão, e ele explica que veio comprar grãos das fazendas e estocar o maior armazém do norte. Na verdade, a família do Marquês já tem um acordo com o conde, e talvez eles queiram expandi-lo agora. Ele diz que é para uma pesquisa mágica que ele não pode revelar. Ainda mais, não será algo de uma única vez. A cidade definitivamente tem mais do que produto suficiente para os próximos anos, e vai ganhar muito dinheiro com as vendas. Como pagamento, Kyle mostra um baú cheio de moedas brilhantes, valiosas em qualquer lugar. É bem estranho para um garoto da idade dele ter moedas de platina sobrando. Ainda assim, o conde não vê problema em fazer o negócio, e ele nem pergunta sobre o que é a pesquisa. Antes de encerrar, no entanto, ele quer confirmar de onde veio aquele dinheiro, porque a fonte pode ser suspeita, talvez até roubada. Afinal, o Marquês é apenas um garoto, e esse tipo de dinheiro não condiz com sua idade. Felizmente,
Seu irmão mais velho e rico está financiando tudo isso. Se ele está disposto a gastar tanto, significa que os dois são muito próximos. Abel é o filho mais promissor da família, calmo e elegante. Fazer esse negócio também ajudará a marcar alguns pontos com o Cavaleiro Branco. Falando de preços, cada saco de grãos custa 4 moedas de prata. Então, eles passam um tempo pechinchando, enquanto o loiro fica quieto. Após um longo vai e vem, eles fecham em 5 moedas por saco. O guarda-costas se sente bastante orgulhoso das habilidades de negociação do garoto, especialmente para sua idade. Acontece que o protagonista aprendeu tudo isso observando sites de barganha online no mundo real, e parte do plano para ir a Impelen era ganhar dinheiro e comprar grãos. Pode ser parte disso. A ideia é comprar o máximo possível enquanto está barato e vender quando a demanda aumentar. Mas seu estado já tem comida suficiente para um ano inteiro, então pode não ser tão lucrativo. Com o conhecimento do futuro, ele está se preparando caso algo aconteça nos próximos meses. Uma fome massiva está por vir, de acordo com a história do jogo, logo após a sucessão. Isso vai atrapalhar o comércio e fazer os preços dos grãos dispararem. Mesmo com todo aquele dinheiro, as pessoas não conseguirão comprar comida e ninguém vai se importar se você é velho ou jovem. Infelizmente, ele não pode contar ao seu amigo sem revelar que sabe o futuro. Até agora, tudo que o garoto tem feito tem dado muito certo. Então, o loiro acha que, desta vez, provavelmente uma boa ideia também, aumentando o relacionamento deles para 50, algo que nunca aconteceu antes. É super gratificante para o garoto ver esse progresso, já que eles começaram nos negativos. Uma empregada aparece dizendo que o conde quer conversar antes do jantar e que ele realmente não deveria esquecer. Quando ele chega à sala de estar, ele é informado de que o homem quer apresentá-lo a alguém. Parada na frente dele, está a filha de Frontal, com cabelo roxo. Ela é muito bonita e seu nome é Lilia. O encontro é breve, mas marcante. O protagonista sabe que cada conexão é importante para o que está por vir. A tempestade está chegando, e ele precisa de todos os aliados que puder conseguir. Vamos ver como essa nova amizade influenciará os eventos futuros. Fim do 5º segmento. A história continua. Tchau. Izade deles tinha sido arruinada para sempre. Ela já sabia que o garoto era bonito, mas vestido assim, ele parece ainda melhor. Agora é hora de todos se sentarem e comerem a deliciosa comida da casa. O protagonista senta-se ao lado de Iris, sem saber se deveria, por causa do que aconteceu mais cedo. Quando ele ativa sua habilidade de intuição, ele percebe que o nível de relacionamento deles subiu um pouco. Ele não entende como a amizade deles saltou 30 pontos quando ele nem fez nada. Talvez tenha acontecido por causa de um dos traços dela. Então é bom estar pronto na próxima vez. Felizmente, a refeição é muito mais agradável do que ele esperava. Até ela age com calma na frente da família, sem ser arrogante. Mas, então, há um momento em que ela pede ao irmão mais velho para passar a pimenta. E, imediatamente, o protagonista entrega a ela o saleiro mais próximo que consegue ver. Naquele momento, suas mãos se tocam e ela fica completamente confusa. Nenhum dos dois sabe como reagir e eles tentam evitar olhar um para o outro nos olhos. Embora o relacionamento deles tenha melhorado, o comportamento da garota, de alguma forma, parece pior. No dia seguinte, o protagonista é surpreendido por uma visitante que aparece em seu quarto. Lá está a Lady Iris, bebendo café calmamente. Ela veio cumprir sua parte no acordo, tornando-se aluna do protagonista. Ela está muito curiosa sobre por que a magia do garoto é tão poderosa para alguém que é apenas nível 1. Seu estilo de magia nunca apareceu em nenhum livro e parece muito diferente do método usual. Então, ela exige que ele conte tudo o que sabe sobre esse novo estilo de magia. Mas ele só a aceitará como sua aluna se ela mudar sua atitude. Então, ele pede que ela seja mais educada e gentil com outras pessoas. E, mais importante, que pense 2 vezes antes de ficar brava e sair correndo chorando. Isso a irrita porque nem o pai dela faz exigências como essa. Então, ele explica que sua magia realmente vem de um método único, um que ele mesmo criou. Este método de magia híbrida nunca foi publicado em lugar nenhum do mundo, então não há outro lugar para aprendê-lo, exceto com o inventor pessoalmente. E ele sabe que uma garota inteligente como ela entende o que significa treinar com o Criador. Mesmo depois de pensar muito, ela não consegue encontrar nenhuma maneira de argumentar. Então, ela aceita seus termos. Inteligentemente,
O protagonista já tinha preparado tudo com antecedência. Ele faz um contrato mágico com suas próprias mãos. Bem na frente dela, ele tem todas as condições escritas que ela tem que aceitar para se tornar sua discípula. Tudo o que ela precisa fazer é usar aquela caneta bonita para assiná-lo. Se o contrato for quebrado, forças divinas garantirão que haja uma punição horrível. Admitindo, ele diz que não teria passado por todo esse trabalho. O próprio conde é quem deu o contrato ao herói. Após a luta do dia anterior, ele ficou ansioso para que as lições começassem. E se eles não ouvirem ninguém, o contrato mágico pode ser usado como um tesouro raro da família. E isso realmente irrita a garota de cabelos roxos. E ela não consegue acreditar que o pai dela realmente disse isso. Curiosa, ela sai correndo, dizendo que vai confrontá-lo e descobrir a verdade. O problema é que, se ela sair, o contrato dele será cancelado. Se isso acontecer, a magia não será ensinada e eles nunca mais se verão. Sem tempo a perder, ela tem que decidir se aceitará os termos e será treinada, ou sair da sala e nunca mais ver o protagonista. Capítulo 25. Ela precisa decidir rápido se vai assinar o documento ou não. Sem paciência, o garoto não vai tolerar esse ato de choro por muito tempo. Embora seu potencial seja alto, ele considera desistir por causa da personalidade dela. Afinal, ele precisa de aliados confiáveis, não de alguém que precise de mimos constantes. Depois de muito tempo hesitando, ela concorda e diz que vai assinar os papéis. Ela bate o contrato na mesa, ainda irritada, como uma garota mimada, mas o protagonista avisa que ela deveria ler as condições antes de assinar cegamente. Ele explica que Iris será aluna e ele será o professor neste arranjo. No papel, há 7 regras escritas que precisam ser seguidas para que o acordo funcione. Ela estava tão nervosa com as punições que nem percebeu que eram exigências bem leves. Mas a 7ª regra é muito rígida e exige que ela realmente lute às vezes. O herói pergunta por que ela realmente quer aprender magia. Fiel à sua personalidade, ela diz que é porque quer ser melhor do que todos os outros. Ela gosta de ser elogiada e ela acha emocionante bater nos fracos até que eles sigam suas regras. Ela quer que as pessoas a admirem, então foi por isso que ela começou a estudar magia. Mas, ultimamente, ela também começou a gostar de estudar sozinha. E ver suas habilidades crescerem e ficarem mais fortes é muito divertido. Por causa disso, ela nem percebe quando passa a noite inteira lendo livros. É motivador ver o quão comprometida ela pode ser quando quer. O contrato está assinado, e as aulas vão começar. Vamos ver se Iris consegue lidar com o treinamento rigoroso do protagonista. Fim do 6º segmento. A história continua. Tchau. O E pode descartá-lo se ele atrapalhar. Encerrando a conversa, Kylie diz que precisa ir à biblioteca para continuar estudando. E ele suspeita que seu irmão não seja apenas um guerreiro comum, mas alguém com talento oculto. Adolfo não é do tipo que se importa com a família, e ele não se daria todo esse esforço apenas para mexer com ele. No jogo, Duke nunca sobreviveu à rebelião, não importa qual rota você escolhesse. Talvez haja algum segredo sobre ele que ninguém conhece. Então, a história muda para uma pequena cidade tranquila no meio da floresta. Lá, o guardião está caminhando com um pacote nas mãos. Ele diz que Kylie se comportou muito bem na viagem e fez o que todos queriam, mas o Marquês quer saber se algo mais aconteceu no caminho para a cidade. Isso coloca o guardião em uma situação difícil, porque ele não sabe se deve falar ou manter segredo. Ainda assim, ele permanece leal ao garoto e diz que apenas alguns monstros pequenos apareceram. Com o guardião viajando ao lado de seu filho, o velho pode sempre relaxar nessas viagens por um momento. Ele decide colocar os desejos de Kylie em primeiro lugar e manter o segredo. Acontece que ele foi àquela cidade para encontrar seu pai. Os dois passam um bom tempo conversando enquanto pescam, colocando o assunto em dia. Rumores de que o protagonista amadureceu já chegaram à vila. Isso deixa o guerreiro feliz e ele elogia o quão responsável seu protegido se tornou. Originalmente, ele planejava cumprir seu dever como guarda e depois voltar para os cavaleiros, continuando sua carreira. Mas algo mudou recentemente e isso o deixou quieto. Talvez os planos do garoto tenham mudado, mas ele ainda não tem certeza. No acampamento, o protagonista diz que a espada velha do guerreiro está fraca e precisa ser substituída. Se ele colocasse toda a sua força em um golpe, ela definitivamente quebraria, porque a lâmina é muito frágil. Ele sabe disso porque estudou um pouco e um mago precisa saber o básico. Embora tenha aprendido tudo isso jogando no passado,
Ele consegue dizer quando alguém precisa de uma espada nova. Como ele é apenas um guardião, ele nunca teve a chance de ganhar uma lâmina nova por mérito. E sorrindo, o protagonista diz que Leonhart é seu cavaleiro e merece esse tipo de coisa. Isso atinge o loiro bem no fundo dos sentimentos. Ele nunca tinha ouvido palavras como essas do Marquês. Embora seja leal ao velho que lhe demonstrou confiança, ele ainda não consegue se encaixar com os nobres. Seu pai sabe que ele sempre foi do tipo que pensa antes de agir, e ele tem certeza de que seu filho resolverá as coisas. Antes de seu filho se tornar um cavaleiro, eles eram nobres, mas não tinham dinheiro para pagar um tutor. Felizmente, quando ele tinha 15 anos, ele entrou na academia apenas por habilidade. No fundo, ele provavelmente já sabe o que quer fazer. Ele só não descobriu totalmente ainda. Eles não precisam se preocupar, já que o Marquês não é o tipo de pessoa que exige pagamento. A avaliação está correta. Ele é o cavaleiro pessoal do garoto e ele se importa muito com ele. Nesse momento, um peixe morde o anzol e começa a puxar. O cavaleiro cai no palácio e Adolf está assustado com alguma coisa. Ele quer saber se Kyle aceitou a oferta de recrutamento do irmão bonzinho. O guardião mente, dizendo que ele não aceitou, e diz que ficou surpreso por Abel querer falar sobre isso. Ele também diz que foi assustador, já que ele nunca tinha tido esse tipo de conversa com ele antes. Ah, o chefe do crime. O irmão é apenas um aproveitador, tentando agir como se importasse. Afinal, quando Kyle estava doente, Abel nem se importava que ele existisse. Adolf pensa sobre isso, irritado por quase ter seu recruta roubado. Com Jerome fora, ele não pode se dar ao luxo de perder ainda mais força do que o exército. Mesmo que seja apenas um garoto no primeiro círculo, ainda é melhor do que nada. O garoto sabe que nenhum dos dois apareceu em sua vida quando ele estava doente. E Abel se aproximar dele é muito mais óbvio, deixando claro que ele vê o valor do garoto. Para sobreviver e derrotar as forças do mal, ele precisa do poder daquela família de espadachins. Adolf começa a se perguntar por que eles estão comprando tanto grão da fazenda na cidade vizinha. Eles explicam que o garoto comprou para fazer pesquisa mágica, mas ele não entende porque o cavaleiro comprou um pouco também. Agindo como se não se importasse, ele diz que é bom que Kyle esteja se concentrando em estudar magia. Para o vilão, é uma coisa boa se o garoto crescer forte para que possa ser útil mais tarde. Depois de colocar um livro em suas mãos, ele diz que precisará partir. Ouvindo tudo isso, a empregada estava parada perto da porta, observando por uma fresta. De repente, Daisy aparece, dizendo que não se tornou uma espiã por escolha. Ela explica que sua família foi feita refém e o chefe do crime é uma pessoa horrível. Sem dizer muito, Erziel diz a ela para nunca mais mostrar o rosto na frente de Kyle. Honestamente, ela não tem escolha a não ser obedecer. O jogo de poder na mansão está ficando cada vez mais perigoso. Vamos ver como Kyle lidará com essas intrigas. Fim do 7º segmento. A história continua. Tchau. Rastrear os movimentos da pessoa com precisão. Ciron é o protagonista jogável e, como personagem principal, ele tem atributos muito bons. Sua força já está comprovada e, se a protagonista puder recrutá-lo, será uma grande ajuda contra o mal. O problema é, o garoto está dentro da arena subterrânea, na cidade do cassino. De um lado estão os campeões invictos da arena, do outro, a espada demoníaca faz sua entrada. Ninguém consegue acreditar que aquele garotinho magricela é o famoso de quem todos estão falando. Mesmo parecendo fraco e esquelético, ele pode derrotar qualquer um usando apenas aquela espada. Dizem que a personalidade do garoto muda no momento em que ele toca na arma. Ele avança direto para os homens e eles começam a correr como um psicopata. Ele diz que nenhum deles sairá vivo e, imediatamente, elimina um. Com a arena inteira sendo salpicada, ele pergunta quem é o próximo. Escolhendo um alvo, ele começa a cortar tudo o que vê à sua frente. Como esperado, a espada demoníaca consegue mais uma vitória insana. Tudo que ele consegue pensar em matar os outros e derramar ainda mais vermelho por toda parte. De repente, ele solta a espada e desaba no chão, mentalmente exausto. Ele passa seus dias trancado em uma jaula, sendo observado por todos. Parece que ele está prestes a desmaiar e, talvez, até morrer. Eles o deixam se recuperar sozinho, já que seu corpo ainda não se desenvolveu totalmente. Para todos, é chocante que um garoto tão jovem seja tão bom com uma espada. Sua história é desconhecida e ninguém sabe de nenhum parente vivo.
Ele tem a mesma idade do protagonista e ele está na arena, conhecido como a espada demoníaca. Se ele entrar para o time, ele vai se tornar um grande talento. A família está tendo um banquete incrível com todos os tipos de carne. Os amigos continuam brincando e acabam deixando o cara loiro totalmente confuso. Naquela mesma noite, eles saem escondidos de seus quartos antes que o guardião acorde. O plano parecia perfeito. Agora, eles só precisam correr pelo corredor e desaparecer. Mas, então, o guarda já está acordado e quer saber por que eles estão tentando fugir. Ele é tão perspicaz que percebe que eles colocaram soníferos em sua comida. Nem faz sentido ele ainda estar acordado, já que aquela pílula poderia apagar qualquer um por horas. O cara loiro pergunta o que eles estão planejando fazer quando escaparem da mansão. Como empregada, Erziel deveria ter impedido o senhor de fazer esse tipo de coisa. Mas, defendendo-a, a protagonista diz que foi ele quem a convenceu, então ela não deveria ser culpada. Ultimamente, a segurança na cidade do jogo piorou desde a última visita deles. Hoje em dia, é um lugar violento e não é seguro para garotas jovens caminharem por lá. Mesmo que o cara que eles protegem seja tão forte que ele poderia destruir a cidade sozinho. Mas, é exatamente isso que o herói quer: causar uma cena enorme. E, sendo honesto, ele diz que não pode fazer isso sozinho e ele quer derrubar a arena com suas próprias mãos. O plano dele é libertar todos os gladiadores mantidos lá e ele precisa de ajuda. É repentino, mas ele vem pensando nisso um tempo e não suporta ver crianças sofrerem. Isso realmente atinge o cara loiro, que acha que é uma boa causa. Alguns dias se passam e eles se encontram dentro de um cassino. Em uma mesa de blackjack, o protagonista consegue um Royal Straight Flush. Com uma ótima mão atrás da outra, o Lorde continua ganhando na mesa. Antes de entrarem no cassino, o cara loiro não deixou Erziel ir com eles neste trabalho. Infelizmente, eles não podem ir direto para a arena. Eles terão que atrair o inimigo para fora. O filho do Visconde aparece. O nome dele é Charada. Com 1 tonelada de dinheiro, ele quer jogar um tipo diferente de jogo com aposta máxima. Entendendo a dica, a Protinha pergunta se existe algum tipo de jogo que seja um pouco mais divertido. Divertido no sentido de sangue e gritos. E é exatamente isso que está, alguns metros abaixo de onde eles estão. O plano da Protinha é ganhar algumas rodadas primeiro, para deixar o amigo de bom humor. Depois, perder tudo no final. Charada fica um pouco inquieto, porque ouviu rumores de que o garoto tinha mudado, mas não. Ele continua o mesmo. A notícia de que Caio estava vindo se espalha e o Visconde fica sabendo disso imediatamente. Provavelmente não é nada. Ele só está aqui para apostar e gastar dinheiro. Então Charada tranquiliza seu pai, dizendo que pode lidar com isso e controlar o otário sozinho. Sua teoria é que a Protinha se cansou de fingir ser legal e fugiu de casa para apostar. Seu plano é espremer o jovem até o último centavo. Nem qualquer um pode entrar naquele lugar e ele finge que está lhe fazendo um favor. E sim, isso definitivamente deixará o Lorde feliz, porque tem tudo o que ele quer. O plano está indo muito bem e o garoto parece animado, mas ele não diz que está animado, porque está prestes a destruir aquele lugar inteiro. Vá, aqui está nosso plano. Fim do 8º segmento. A história continua. Tchau.